Olá, meus amigos da Aulática. Sejam bem-vindos para mais um módulo do nosso curso de revisão na parte de eletrodinâmica. Vamos trazer hoje o assunto associação de resistores. A gente vai começar pela associação de resistores em série. Bom, associar resistores em série é você ligá-los numa sequência. E é importante você notar também que entre uma resistência e outra, você não tem uma bifurcação entre as resistências, como se fosse um caminho direto entre eles, tá certo? Por essa razão, então, a gente sabe que ao ligar essa bateria, que tem uma DDPU, você sabe que ela é capaz de sustentar uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela vai ter o sentido que é do polo positivo para o polo negativo. De uma forma didática, a gente pode pensar que essa bateria é uma grande bomba. No caso aí, ela vai bombear uma corrente elétrica para esse circuito, tá? E aí você tem, então, essa corrente elétrica passando. E como não existe, pessoal, nenhuma bifurcação, veja que é uma estrada única, é uma estrada só, então esse fluxo que é a corrente elétrica acaba sendo o mesmo em todos os resistores do circuito, né? E é a mesma que também atravessa depois aqui a bateria. Então, essa é a principal característica de uma associação em série. Elementos em série têm a mesma corrente em todos eles. E eu destaco aqui para você a propriedade A, corrente elétrica, mesmo em todos os resistores. Tudo bem? Ok, pessoal. Agora, nós também sabemos que quando uma corrente elétrica passa por uma resistência, né, você vai ter aqui, entre os terminais dessa resistência, uma diferença de potencial. Então, essa primeira resistência R1, ela terá uma diferença de potencial que eu vou chamar de U1, entre os terminais dela. Tá? Já a segunda resistência, também você tem uma diferença de potencial que eu vou chamar de U2. Lembrando que essa diferença de potencial também é chamado de tensão elétrica, tá ok? Então, eu tenho aqui uma diferença de potencial U2. E na terceira resistência, ao passar essa corrente, eu também tenho aqui uma diferença de potencial U3. Muito bem. A segunda propriedade típica aqui da associação em série vai dizer o seguinte: essa DDP total U da bateria, ela é dividida entre os resistores. Ou seja, se você somar a DDP U1, estou mostrando aqui para você, com a DDP U2 e com a DDP U3 em cada resistor, você obtém a DDP total do circuito, que é a DDP da bateria. Tá certo, gente? Agora, a terceira propriedade diz respeito à resistência elétrica do circuito. Nota que quando a gente está avaliando um circuito elétrico, basicamente a gente está interessado em três coisas: a corrente elétrica, que no caso da associação em série é a mesma, a tensão elétrica, que se divide ao longo das resistências, e agora a resistência elétrica. Como é que fica a resistência elétrica de uma associação em série? Veja, pessoal, esse circuito contendo 3 resistores, ele é equivalente a esse daqui, olha. Tudo se passa, pessoal, como se nós pudéssemos substituir ao mesmo tempo essas 3 resistências por uma única. Agora, gente, essa resistência é chamada de equivalente. E por que é equivalente? Porque ela sozinha vai consumir a mesma energia que as 3 juntas. E como é que eu sei que ela vai consumir a mesma energia que as 3 juntas? Olha, pessoal, se as 3 resistências estão ligadas a uma DDPU, então eu vou ligar aqui a mesma bateria U. E eu noto, pessoal, que eu tenho também a mesma corrente I nas 3, então se por essa resistência equivalente também circular a mesma corrente I, né, o que acontece? Essa resistência chamada equivalente sozinha vai consumir a mesma energia que as 3 juntas. Tá certo, gente? Então, a ideia do resistor equivalente qual é? É aquela resistência na qual circula a corrente total do circuito. Para você calcular essa resistência equivalente, você simplesmente faz a soma dos resistores, né? A soma das resistências do circuito. R1 mais R2 mais R3. Tudo bem até aí, pessoal? Então, essas são as principais características de uma associação em série. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar em prática essas ideias, tá? Eu trouxe aqui para você um exemplo bastante simples, mas para esse tópico que a gente está, para esse momento que a gente está, é muito importante. Então, veja só. Eu trouxe aqui uma associação de 2 resistores em série, tá certo?
um valendo 3 ohms, outro valendo 6 ohms, e a bateria 18 volts. Eu quero que você me ajude a calcular duas coisas. Primeiro, pessoal, a corrente elétrica que passa pela primeira resistência e pela segunda. Vamos fazer isso então? Olha só, gente. Nós sabemos que, de uma forma didática, eu posso pensar que essa bateria de 18 volts é como se fosse uma bomba, né? Uma bomba de corrente elétrica. Então, pessoal, o que acontece? Essa bateria, ela consegue aqui, eu tenho então uma corrente elétrica que vai atravessar essa bateria e ela vai passar pela primeira resistência. E como não tem nenhuma bifurcação aqui, pessoal, essa corrente elétrica é a mesma que passa pela segunda resistência, tá ok? E agora a gente quer calcular essa corrente. Pessoal, qual que é a ideia? Olha só, gente. Nota que essa bateria de 18 volts, ela alimenta tanto a resistência R1 como a resistência R2. Ou seja, essa tensão elétrica de 18 volts, essa bateria, alimenta as duas resistências juntas. Então, como é que eu vou juntar duas resistências em série? Você já sabe, para você juntar resistores em série, para achar o equivalente, basta você somar as resistências. Então, pessoal, esse circuito que contém duas resistências equivale a você ter uma única resistência, chamada equivalente, que é dada pela soma. 6 mais 3, você obtém 9. Então, aqui está o resistor equivalente, 9 ohms. E esse resistor equivalente, pessoal, é alimentado por quem? Pela bateria de DDPU igual a 18. E o que mais que a gente sabe, pessoal? Se essa resistência é equivalente, então se pelo circuito eu tenho uma corrente I, por esse circuito equivalente eu tenho que ter a mesma corrente, senão essa resistência não é equivalente, gente. E aí o que eu tenho? Nessa situação você tem o U, você tem o R e quer achar o I. Então você aplica a primeira lei de Ohm, olha lá, moçada, U igual a R vezes I, então o U é 18 volts, a resistência equivalente é 9, então essa corrente você obterá, no caso aqui, 2 amperes, tá? Então, pessoal, essa corrente I, ela vale 2 amperes e passa pela primeira e também pela segunda, tá? Seria a resposta dessa letra A, tá ok? Agora, pessoal, vamos obter a DDP em cada resistor. Vamos fazer isso então? Olha lá, pessoal, eu quero calcular a DDP U1, a DDP sobre a resistência R1. O que eu faço, gente? Eu sei que o R1 vale 3, o I vale 2, então fica R1 vezes I, então você vai ter 3 vezes 2, 6 volts. Tudo bem, pessoal? A DDP sobre a resistência R2 você pode obter de duas formas. Você pode lembrar o seguinte, a DDP total não é 18? Desses 18 volts, a primeira resistência consumiu aqui no caso 6 volts. Quanto que falta para 18? 12. Esses 12 volts vai ser justamente a tensão elétrica ou a DDP sobre R2. Agora, você também, nada impede de você chegar aqui e fazer da mesma forma, gente. Olha, eu quero obter agora o 2. O que eu faço, pessoal? Eu pego a resistência R2, que vale 6, multiplico pela corrente I, que vale 2. 2 vezes 6, você obterá 12 volts. Tá certo, gente? E aí você nota a propriedade, né? A DDP total é 18 e a DDP no primeiro é 6, mais 12 da segunda, totaliza 18 volts. Tá certo, gente? Então tá aqui um exemplo de aplicação de associação em série e a gente vai continuar esse tema no próximo vídeo. Vamos trazer a associação em paralelo para você lembrar direitinho aí para os seus exames. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.